se nós identificarmos quão profundamente nós estamos doentes. E quando Mateus decide apresentar Cristo Jesus como rei, ele não está falando de um rei para santos. Ele não está falando de um rei que está aqui para trazer um time bom ao seu lado. Ele não está em busca de pessoas perfeitas, de vida cristalina, de caráter límpido. Mateus apresenta um Jesus que é rei do pecador. Um Jesus que veio por conta dos pecadores. Um Jesus que tem atenção para aqueles que se sentem indignos, pobres, sujos, imundos, destituídos de Deus. Para aqueles que não têm esperança de si, para aqueles que em algum momento sentem vontade de abandonar a caminhada cristã, gente que quando olha no espelho tem vergonha de si, que quando pensa na história consegue pensar como eu fui capaz de fazer aquilo, gente que vive em pecado escondido e que não sabe mais o que fazer. Jesus Cristo como rei, ele veio ser rei de pecadores. Não por ser um com os pecadores, mas por ser o único capaz de nos libertar do pecado. E eu fico me perguntando, por que em face dos nossos pecados, em vez de corrermos e nos escondermos em Cristo, como a senhora Ellen White disse, chorarmos aos pés da cruz, por que nós fugimos de Jesus? Por que ainda carregamos a impressão de que Cristo está chateado, magoado, aborrecido, triste, distante de nós? A verdade é que a Bíblia diz: onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça. Não que nós precisemos de pecar para entender o amor de Cristo, mas em face do pecado, nós temos alguém a quem recorrermos e buscarmos. Nós temos, aliás, alguém que vem na nossa direção. E se você for ler Parábolas de Jesus, a senhora Marta diz assim: nós não somos salvos por buscarmos a Jesus, mas por Jesus nos buscar é que somos salvos. O judaísmo tinha a ver no arrependimento. Eles diziam que o arrependimento era aquilo que lhe otorgava a salvação, e a Bíblia diz que não. É por Jesus nos buscar, é por Jesus nos amar, que nós chegamos ao arrependimento, e por isso nós aceitamos a salvação que bondosamente Ele nos oferece. Mas sabe o que é mais bonito nessa história de Mateus, capítulo 1, verso 17? No capítulo 1, é o que está escrito no verso 17. Mateus capítulo 1, verso 17. O texto diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Querido, a Bíblia diz assim: de Abraão a Davi, quantas gerações? 12. De Davi até o exílio, quantas gerações? E do exílio até Cristo, quantas gerações? 14. Não precisa de orar por mim, porque está tudo bem com a minha fé e com a confissão bíblica. Mas em nenhum dos casos são 14 gerações. De Abraão a Davi não são 14 gerações. De Davi ao exílio não são 14 gerações. Do exílio a Cristo não são 14 gerações. E a Bíblia também não está equivocada. E Mateus também não está mentindo. É que a Bíblia tem um sistema muito inteligente, porque o seu autor é o Espírito Santo, apesar dos seus escritores serem homens, que por detrás de algumas sentenças existe uma ideia maior ainda. Por que será que Mateus escolheu o número 14 para definir essas gerações? Por uma simples razão. Se você ler o texto, você vai perceber que por 2 vezes repete um nome. De Abraão até quem? Davi. E depois diz o quê? De Davi até quem? O exílio. E no exílio a Cristo, outra geração. 14 gerações. Davi aparece por 2 vezes. Aliás, na maneira de números e letras bíblicas, lá na mentalidade hebraica, o número que representa Davi, a soma das suas letras é 14, um múltiplo direto de 7, um número da perfeição. E algo interessante que você precisa se atentar agora. A história diz assim: lá em Abraão nós temos a promessa do libertador. De Abraão surgiu o rei Davi, o esplendor daquilo que Jesus Cristo viria fazer.
Mas de Davi, ao invés de nós partirmos para o libertador, nós caímos aonde? No exílio. Do pai da fé, nós viemos para o rei. Do rei, ao invés de nós irmos direto para o libertador, para o Messias, nós passamos pelo exílio. E sabe o que significa exílio na Bíblia? Nós nos distanciamos de Deus, nós deixamos a vontade de Deus, nós não deixamos Deus ser Deus na nossa vida. Ele não continuou a ser soberano, Ele não foi o único. Nós nos voltamos para Deus e por isso nós estamos no exílio. A Bíblia está dizendo, o plano de Deus era que do rei nós víssemos o grande rei, mas da glória de Davi, em decadência, nós fomos para o exílio. E essa, querido, é a nossa história. Porque um dia todos nós vivemos a glória da vida com Deus. Um dia todos nós experimentamos o que é viver junto do Senhor. Se você fizer uma análise da sua vida, você tem um bom momento com Deus. Você teve um momento onde você conseguia acordar às madrugadas. Você lia a Bíblia, a lição, a meditação, fazia as 40 madrugadas. Você tinha uma lista de oração. Você ao longo do dia reservava um tempo especial para ter contato com o meu Deus. Foi um momento da sua vida onde você não perdia um culto, onde todos os meses a primeira parte do teu salário era o dízimo ao Senhor. Todos nós na nossa vida temos um momento de glória junto de Deus, uma experiência linda com Jesus. Em algum momento da nossa história nós vivemos além daquilo que nós estamos vivendo hoje com Deus. Quem sabe nesta semana, quando a gente faz uma análise da nossa vida, do jeito como ela está esse ponto, a gente nota que nós saímos, quem sabe, de um ponto de glória. Estamos vivendo hoje no exílio. Talvez nesta noite, por detrás do rosto da roupa, tenha um coração apertado, amargurado, porque sabe que está vivendo as mínimas por conta do pecado. Gente que nós não conseguimos identificar e notar, mas que tem no coração algumas coisas que tem ferido a si e tem distanciado do Senhor, que tem ido para longe dos caminhos do Pai. Sabe, amado, me surpreende o que acontece às vezes no meio daqueles que nós julgamos estar aqui com Deus. Uma vez um jovem contou que tinha passado sexta-feira à noite um culto na casa do Senhor, final de semana com Deus, um pastor especial, um grande pregador. Sábado, 6 horas da manhã, vigília na casa de Deus, junto do Senhor. Na hora do culto, escola sabatina na casa do Senhor, JA na casa do Senhor. Viveu um final de semana mágico com Deus. À noite foi convidado por um casal e um amigo para comer uma pizza. Estava um casal e 2 amigos numa pizzaria conversando a respeito do que viveram no final de semana. Final de semana com Deus, uma glória estar na presença do Senhor. E ele me contou, pastor, e a gente saiu daquela pizzaria, em vez de irmos para casa, a gente decidiu dar uma volta na vida. E resumo da história, pastor, lá pelas tantas estava meu amigo e eu no quarto de motel com 2 prostitutas. Pastor, eu não sei te explicar o que aconteceu e como foi. Sexta-feira à noite junto de Deus, sábado de manhãzinha 6 horas junto de Deus, na hora da escola sabatina culto junto de Deus, à tarde junto de Deus, na pizzaria junto de Deus, e daqui a pouco no quarto de motel com um amigo e 2 prostitutas, pastor. Ninguém sabe disso, pastor, mas eu estou afundado na prostituição. E de repente tem gente que diz que eu estou afundado nas drogas, pastor, para que eu possa desenvolver bem meu trabalho. Eu estou à base de cocaína. E daqui a pouco você tem pai de família, 3 lindas crianças, uma esposa jovem, amante do esposo, cuidador do lar. Pastor, as minhas almas madrugadas eu passo na prostituição, na pornografia. Meninos e meninas que se apresentam aqui na frente, cantam, tocam, pregam, são desbravadores, diretores de classe de escola sabatina jovem, mas que no relacionamento
de namorados estão longe daquilo que Deus deixou e colocou como parte do plano. Gente que tem problema de hábitos errôneos, mente com facilidade e naturalidade, vive mais à base da mentira do que à base da verdade. Gente que fala mal de tudo e de todos, e quando se esgota a possibilidade de falar mal de alguém, fala de si mesmo. Gente com problemas no paladar. Deus tem tocado no coração, Deus tem chamado a uma reforma de saúde, mas não consegue. Come tudo que se coloca na frente, ao invés de comer para viver, vive para comer. E cada um de nós temos uma história da glória ao exílio. Cada um de nós um dia tivemos muito bem com Deus, na presença. Deus foi tudo para nós. A gente vivia em santidade, vivia na luz, mas de repente nós fomos afundados no pecado. Nós fomos mergulhados naquilo que a gente não consegue mais vencer. A gente achou que no começo era só uma vez, era só aquela vez, mas agora a gente vê que não tem mais vezes, é sempre, é toda hora. E a gente vive de maneira aparente muito bem, mas com íntimo pobres e vazios. E querido, eu tenho uma boa notícia para te dar. Cristo, o esplendor da glória, o ser mais puro, belo, nobre do universo, Ele está preocupado com você. Ele está olhando a sua situação, Ele vê o teu caso, Ele está debruçado diante daquilo que faz você escorrer lágrimas pelos olhos e pelo coração. Se você está vivendo uma vida promíscua, Jesus está atento a isso, não para te julgar, te punir, não também para passar a mão sobre isso, mas de alguma forma para se levantar como rei na sua vida e tirar você dessa crise, e tirar você do pecado, tirar essas algemas e cadeias que prendem. Ele não está tranquilo diante da sua situação, Ele tem algo a fazer por você. Escute o que eu lhe digo, com a Bíblia na mão, na presença do Espírito. Jesus Cristo tem poder para nos libertar de todo e qualquer pecado na nossa vida. O Espírito Santo, ele tem poder para vencer os nossos pecados que vêm de tendências herdadas, aquele que você trouxe no seu DNA, aquilo que está no teu sangue, aquilo que está dentro de você e que controla desde que você nasceu. E o Espírito Santo tem poder para tirar da sua vida os pecados que são cultivados, aquele que você escolheu deliberadamente cometer, mesmo que só para experimentar. Eu queria falar ao teu coração a partir de uma experiência que eu tive com Deus. Querido, eu nasci aqui nesse piso. Alguns de vocês, Josafá, Rita, Osmar Barra, Sueli, Tieleni, Valdemar, me carregaram no colo, me viram nascer, correr e crescer aqui, me viram andar por este lugar, me viram me formar aqui nos 13º sábados, escolinha após escolinha. Eu não me lembro muito bem, mas em algum momento da minha vida nasceu no meu coração o desejo de ser um pastor. Eu não sei quando exatamente foi, eu tenho uma lembrança. Uma vez, eu não sei o que era, Jailson e Gilson, eu estava na casa de vocês, eu acho que era um almoço, junto da panela, alguma coisa. E ali na casa de vocês, naquela garagem, tem alguém que eu acho que é o Washington, perguntou: quem você vai ser quando crescer? E eu falei: eu vou ser pastor. É a única impressão que eu tenho da minha infância, ou da primeira vez que eu externei esse desejo. E sabe, querido, ser pastor para mim não foi simplesmente uma questão de escolha em cima de ter poucas oportunidades. Ser pastor para mim é uma questão de estilo de vida, de respirar ministério. Ser pastor para mim é o maior sonho que eu carreguei comigo desde criança. Isso tem parte de muita gente, de muitas situações, mas ser pastor sempre foi o meu alvo, sempre foi o meu sonho de consumo. É por isso que eu consigo, de onde eu estou, com quem eu estou, qual seja a minha igreja, a minha geografia, para mim não importa, porque eu sou aquilo que eu sempre sabia ser. E eu fui sendo preparado, criado, amadurecido para isso. Meu pai e minha mãe sempre trataram de colocar lá no meu íntimo, no meu coração, que Deus sempre teve planos para mim, de que Deus sempre sonhou comigo. Eu não sou um fruto para casa, meu
Então assim, não é profissão, não é trabalho, é uma paixão, é um sonho, é um presente de Deus. Eu estava dirigindo o carro na avenida principal da minha cidade e eu me emocionei, porque é um trabalho. Ou quem sabe seja a nossa única profissão, pastor, que a gente não tem chefe, a gente tem um pai, a gente trabalha pelo Senhor, entende? É bom servir ao Senhor, mas nem tudo é glória ao longo da caminhada. Em algum tempo da minha adolescência, eu fui apresentado por uma imagem. Alguém, em algum momento da minha história, me levou para um negócio chamado balada, uma casa noturna, luz, som, música, gente bonita, bebida, cigarro, outras coisas mais para os pastores. E aquilo canta, aquilo brilha, aquilo parece que entra no tempo e cria sólidas raízes. Aquele movimento de você, sábado à tarde, à noite, começar a se envolver com aquilo que vem à madrugada, os amigos ligando, você se veste, corta o cabelo, passa perfume e vai para um lugar onde tem as melhores baladas, as pessoas mais bonitas, e é copo de cerveja, é copo de vodka, de uísque, cigarro, e música, e alegria. Aquilo parece ser profunda na alma e não sai mais de você. E na adolescência para a juventude eu comecei a caminhar por esse mundo, por esse meio. É interessante que para algumas coisas na vida sempre falta oportunidade de Deus. Para algumas outras coisas sempre tem oportunidade. E ainda que você não tenha dinheiro, tem alguém que vai lhe dar. Querido, durante alguns anos eu fui na certeza de ser pastor e ao mesmo tempo vivendo a melancolia de um vazio que vem na alma quando as luzes se apagam e o sol lá fora nasce. Passava o sábado na igreja, à noite na balada. Me lembro de algo que me marca profundamente, mesmo que meus pais tenham ciência de tudo isso. Nunca fiquei em casa, os portões trancados para eu pudesse entrar. Me lembro de uma vez que meus pais conversando com um outro casal, disseram: olha, o casal disse, na minha casa não, o meu filho vai dormir na rua. O pai falou: não. Antes de madrugada, raiar do sol, eu fui em casa, ainda destruído pela noite, ainda no meio dessa coisa, porque o meu filho longe de mim. Eu sabia que onde eu estava, ao longo da noite, tinha alguém orando por mim. Pai, não desista de orar pelo seu filho. As suas orações não estão sendo jogadas para o ar, não estão sendo jogadas para a terra, elas estão tocando o coração de Deus de forma direta e precisa. Mas o tempo passou. 2004 era o ano que eu tinha prestado vestibular da teologia. E acredite se quiser, na semana antes de prestar o vestibular da teologia, eu fui preparar as minhas emoções do meu coração para aquele grande desafio da balada. Você consegue entender um cara se preparar na balada para fazer o vestibular para ser um pastor? Esses somos nós. Da glória ao exílio. Fui fazer o vestibular como eu havia feito no cursinho de exílio. Eu sabia que eu não teria grandes dificuldades. Fiz a redação, eu estudava com uma professora particular de redação. Peguei o gabarito, peguei a prova e sabia que eu estava dentro. De 50 questões, 46 acertadas. Professor de redação, eu vim com redação, não tenho nenhum, tudo dentro do programa escrito. Escrito por Deus, não se brinca. Até porque Ele não brinca com você. Deus te leva a sério, não no sentido da punição do pecado, mas no sentido de não abrir mão de você ter eternidade. Tempo passou, quarta-feira, dia da resposta, abri o computador, procurei o nome já nas primeiras vagas de votações, e nada. Nada, no fim, nada. E ali a alma já começou a se atrapalhar e se curvar em início de pensamento. Problema não dos excedentes, nada. Resumindo, meu nome não apareceu na notícia nenhuma. Isso foi quarta-feira. Imagina agora o que dizer para os meus pais, para os meus tios, para os meus amigos, para os meus irmãos. Viver em comunidade é muito bom.
mas na hora de dar satisfação das nossas quedas, dos nossos deslizes, dos nossos erros, isso é muito doloroso. E essa preocupação, essa perturbação, essa angústia, essa dúvida do que estava acontecendo me deu um abatimento tremendo. Quinta, sexta foi suficiente para eu acreditar. Sábado eu vim para a igreja com uma tremenda dor de estômago, uma fraqueza. E o pastor Alex Marçola, desse grupo, pregou o sermão dizendo o seguinte: sou brasileiro e não desisto nunca. Fui para casa, passei a sábado a tarde inteira na cama. À noite entrou na cama. E eu me lembro de um momento, quando de maneira despretensiosa. Sabe quando a gente não começa a orar, a gente começa a conversar com Deus? A gente não quer nada, a gente só quer falar. A gente não está pedindo nada, a gente não está agradecendo, a gente só começa a conversar com Deus. E quem sabe a oração mais sincera é aquela que você verdadeiramente rasga o coração. E eu comecei a contar para Deus de algumas coisas lá da minha infância, coisas erradas, pecados. Comecei a lembrar algumas coisas que já haviam sido perdoados, esquecidos por Deus, mas parece que eu precisava pedir perdão por tudo aquilo. E um a um dos meus pecados que eram lembrados, eram confessados. E fui chegando perto, e em um momento eu estava ali, naquele sábado da noite. E eu pedi perdão a Deus por tudo. E você não imagina a paz que entrou no meu coração. Que paz é saber que Deus nos perdoa de tudo o que a gente é capaz de fazer. Que paz é saber que Cristo, longe de nos recriminar, longe de nos cuidar, Cristo vem com paz às nossas vidas. Eu terminei a oração dizendo o seguinte: Deus, humanamente, agora é impossível essa situação. O Senhor sabe dos meus desejos, das minhas vontades, das paixões que entraram no coração. O Senhor sabe que sábado para mim é mais deleitoso à noite do que de manhã na tua casa. O Senhor sabe que quando entra a tarde eu fico pensando para onde ir, sem ir, o que fazer. É quinta-feira, já começa a sair quinta-noite, sexta-noite, sábado-noite. O Senhor sabe, Deus, que todo o meu dinheiro, que é pouco, não é nada, vai só para essa porcaria. E o Senhor sabe que eu corro risco de sair dessa cama aqui e voltar para a bagunça da matéria. O Senhor sabe que eu corro risco de ser um pastor e ainda assim não conseguir trabalhar. E Deus, só tem duas possibilidades para mim. Eu quero você na prova. Se o Senhor acha e sabe que eu posso ser pastor, que o Senhor traga liberdade, libertação ao coração. Se o Senhor acha que eu posso, que o Senhor me tire esse desejo, essa vontade, essa busca, que o Senhor me tire essa paixão, que o Senhor me tire esse doce, que o Senhor me tire esse prazer que vem de forma de vazio, da luz se apaga da boate e acende o sol lá fora. Mas o Senhor acha, Deus, não tem jeito, não tem solução. O Senhor aproveite esse meu mal-estar, eu estou comigo nada, eu estou fraco, e o Senhor me tire a vida, e pelo menos assim eu descanso em paz, e na certeza de bom. Porque se eu não posso ser pastor, não posso ser mais nada. Em alguns momentos meu pai entrou no quarto, e eu me lembro que ele e minha mãe me chamaram, e a gente saiu, não lembro para onde ele foi, mas no domingo eu acordei melhor. Sabe o que aconteceu segunda-feira de manhã? Nada. Mas veio terça eu vejo sempre as coisas acontecem. E sabe o que aconteceu naquela terça? Nada. E quarta-feira eu vi que não acontece nada. Eu recebi uma ligação. Alguém de voz grossa e segura dizia: Marcos, desculpa, mas você precisa vir aqui na faculdade, a gente vai conversar com você. E nós saímos 200 quilômetros da gente para encontrar o amigo doutor, esse que escreve a representação nacional. E logo no começo, desculpas e mais desculpas, a gente não sabe o que aconteceu, mas o teu nome se perdeu na lista dos aprovados. E nós detectamos essa falha no começo dessa semana, nos reunimos numa comissão e a gente viu que não poderia ser justo da nossa parte omitir essa informação. Marcos, você está aprovado, você pode estar aprovado.
sabe o resto da história. Eu estou aqui falando para você, querido, eu não sei o que tem atormentado e afligido a tua história. Eu não sei como um dia você esteve na glória e não sei como você chegou no exílio. Mas depois do exílio, diz a Bíblia, veio Cristo. Você tem duas chances ou opções na sua vida: permanecer no exílio, continuar no exílio, viver o pecado acalentado, incorreto ou pecado aberto. Você tem a oportunidade sim de continuar refém, escravo do pecado. Você pode continuar em terra estranha, longe de Deus, descumprindo a palavra do Senhor, se entristecendo com o teu vício, com o teu hábito, com a tua língua, com o teu comportamento, com o teu pensamento, com o teu sentimento. Você pode, mas depois do exílio tem a glória. E com isso você pode clamar por Cristo, chamar por Jesus, gritar pelo Rei dos pecadores, porque Ele te dá libertação de todo e qualquer pecado. Escuta, geralmente eu apelo para um monte de gente para frente, mas seria uma hipocrisia muito grande da minha parte se eu não apelasse primeiro. As minhas manhãs eu estou lendo o livro de santificação. Daniel, 14 anos está em exílio. E Daniel, dentre todas as lições que ele nos dá, temperança, regime alimentar. Daniel consegue dominar o apetite. Quem consegue dominar o apetite, domina qualquer coisa na vida. Eu fico pensando, Deus, até quando eu vou ser refém a alguns pratos? Até que ponto eu vou ser refém a alguns hábitos difíceis de lidar? Vou para João, o livro de santificação fala de João. João, filho do trovão, um desalmado, um bagunceiro, um rude, um grosso, discípulo do amor, amava todos, escreveu cartas falando do amor, filhinhos, olha a ternura, filhinhos, escrevo para que vocês não peguem. Olha que entrega de coração. Eu estou escrevendo porque eu não quero ver vocês no pecado. Deus transformou minha vida. Vocês podem viver diferente, mas se vocês pecarem, nós temos quem? Nós temos advogados. Querido, Jesus, nesta noite, aceita você assim como você está. Amém? Amém? Ele não colocou ali na porta um lava-jato. Ele não colocou ali na porta um provador para que você pudesse se lavar, depois se encher na igreja. Ele te recebe assim como você está, dessa forma que eu vejo e da forma que você sabe que você está e da forma que ele conhece, é muito mais profundo. Ele te aceita assim. Só tem um detalhe: ele se recusa a deixá-lo como você está. Ele te aceita assim como você está, mas ele se recusa a te deixar desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como ele mesmo. E nesta noite, nós vamos ter uma mensagem muito especial que diz que Deus pode fazer todas as coisas na sua vida. Deus pode tudo. E eu quero convidar quem aqui na frente. É o último apelo da semana. É a última entrega. Amanhã nós temos uma Santa Ceia. É algo diferente, especial. Hoje é a última noite de entrega de apelo. Eu quero chamar gente na frente que, além de precisar de um exemplo, precisa de